Fala, gurizada, estamos começando mais um programa Virando o Jogo, o terceiro programa dessa semana, finalizando a semana, super sextou, para você que está acompanhando em casa. Espero que seja uma sexta animada, claro, guardando as devidas proporções em mais um final de semana no meio dessa pandemia, mas eu te convido a participar do nosso programa, o nosso terceiro episódio, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial em mais um dia de programa que foi marcado ontem e na quarta-feira com a Milena, com o professor, futebol feminino, as categorias de base, e hoje eu até uso uma frase que não é minha, é da Ana Thais Matos, inclusive tá de aniversário ela hoje, uma grande jornalista do nosso país, que ela diz que o futebol, antes de ser de alto nível, ele é de integração social. Então é com essa frase que eu inicio o programa de hoje e apresentando o nosso grande, querido amigo Wesley, que tem uma história de vida muito bonita, estudante de jornalismo, apaixonado por futebol, por esportes. E Wesley, nós precisamos ouvir a tua história e o futebol precisa ouvir a tua história. Muito obrigado por estar aqui na TV Bom Dia. Primeiramente eu quero dar uma boa tarde para quem está nos acompanhando. Poder estar aqui é uma oportunidade importante no cenário que a gente vive hoje. É difícil viver uma pandemia, né? A gente sabe que não é... Ninguém esperava isso, mas a gente tem que se cuidar e preservar a nossa saúde e de quem a gente gosta e quer por perto. Para mim é uma honra estar interagindo com a tua pessoa, estudou comigo, tá? Construímos projetos fora do esporte juntos, um com um âmbito mais científico e o outro com um âmbito social, que eu me orgulho muito de ter feito parte disso. E eu sempre digo que a dupla deu muito certo, né? Tanto é que ela foi repetida várias vezes. Para mim é um prazer estar aqui e eu espero que a gente possa fazer um programa muito bom. Foi isso mesmo. Eu conheço o Wesley há algum tempo já, estudamos juntos. Foi responsável, Wesley, por transformar a estrutura do colégio, que um dos maiores e principais colégios aqui da região do norte do nosso estado, transformar e passar por uma adaptação. Wesley, que tem uma história muito bonita. E de que forma que o futebol entra nisso tudo, Wesley, na tua vida? Tu acha que o futebol foi, assim, dá para definir um pouco da tua história? Bom, eu acho que para definir o futebol um pouco, a minha trajetória ela não contou com passos muito fáceis no início. Então eu acho que o futebol ele passa a ser, na minha história, uma válvula de escape para muita coisa. Eu me tornei uma pessoa irreverente, uma pessoa enérgica através do futebol. O futebol me trouxe essa possibilidade de ser alguém mais próximo das pessoas e felizmente eu consegui atingir esse objetivo. Hoje eu posso dizer que o futebol transformou o âmbito pessoal que eu vejo em mim e na relação com outras pessoas. Então eu acho que passa muito por essa transformação pessoal, o futebol na minha vida. Eu imagino que muita gente aí que está em casa deve se identificar com a história do Wesley, em que o futebol se tornou... Às vezes até dá para dizer que o futebol se torna a vida da pessoa, porque realmente pessoas como Wesley, como eu, que são pessoas que têm o futebol para si, como uma das coisas mais importantes, eu tenho certeza que se identificam com essas histórias. E Wesley, essa escolha da carreira profissional, ter ido para o lado do jornalismo esportivo também passa muito por aí. Eu queria que tu falasse, já em formação, jornalista em formação, o que tu tem a dizer e o que tu pode contribuir com o teu trabalho futuramente. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz fazendo o curso que eu estou fazendo, estou muito feliz tendo esse convívio com o jornalismo, que foi uma área que entrou na minha vida a partir dos 14 anos, foi ali que eu realmente tive essa presença e para poder dizer, olha, é isso aqui que eu quero para o resto da minha vida, eu quero transformar a vida das pessoas com o que eu vivi. O jornalismo esportivo ele se torna importante a partir do momento que eu posso interagir com uma área que eu convivo desde criança, né, poder informar, poder participar disso. Hoje eu posso me considerar uma pessoa bem satisfeita na questão de poder interagir com outras áreas do jornalismo também, não só apenas o jornalismo esportivo. Estou criando raízes em outros vieses jornalísticos, o que está me trazendo uma experiência bem legal, na verdade. Com certeza. Eu imagino também que o jornalismo esportivo ele traz essas possibilidades. Vamos falar sobre o que realmente interessa, porque nesse final de semana nós teremos um jogo que foi aguardado pela torcida do Ipiranga durante toda a semana. Internacional e Ipiranga se enfrentam com alteração de horário. Está aqui a matéria no nosso site, foi alterada o horário
do jogo do Ipiranga. A federação tinha dito que o jogo seria às 16 horas, com transmissão para todo o estado do Rio Grande do Sul pela RBS TV. O que aconteceu foi que, por conta do governo do estado, devido ao agravamento da pandemia e também toda a questão que envolve a Federação Gaúcha por ser responsável pela realização dos jogos, oficializou nessa semana que todos os jogos aconteceriam depois das 20 horas. Por exceção, não se sabia se o jogo do Ipiranga seria às 16, depois passou a se confirmar então às 20 horas, mas ainda no domingo. Wesley, eu queria saber, Internacional e Ipiranga, eu disse essa semana e torno a dizer, se alguns outros colegas meus disseram que o Ipiranga teve um dos melhores começos de gauchão da década, eu diria que se há uma possibilidade do Inter perder, de o Ipiranga ganhar lá dentro do Beira-Rio, é nessa partida. Olha, o que eu posso te dizer? A estreia do Miguel Ángel Ramírez contra um time do Ipiranga que começou bem. Eu quero aqui fazer um adendo que dá os parabéns pelo trabalho que vem sendo feito no clube. O presidente Adilson, junto com a comissão diretiva, atletas e a comissão técnica mereciam o acesso no último ano. É um trabalho que vem sendo muito bem organizado, muito bem feito para um cenário de futebol no cenário do interior. O Ipiranga começou muito bem e tem tudo para continuar nesse caminho, tanto pela estreia que vem do Miguel Ángel Ramírez. Então eu acredito que em 2 ou 3 dias de treino, um treinador que vem de fora não tem a total capacidade de colocar uma filosofia de jogo nesse tempo. Então, se essa é a tentativa do Ipiranga em buscar os 3 pontos em Porto Alegre, tem que fazer. E eu acredito que, dentro do jogo proposto, tem toda a condição de ir lá buscar os pontos contra o Inter. Eu tenho uma informação interessante que foi divulgada hoje, de que há a possibilidade da estreia do Miguel Ángel Ramírez ser adiada, porque ainda a transferência do técnico não foi regularizada pelo BID. E a CBF exige que os treinadores estejam no BID para que possam comandar as suas equipes nos jogos. Ou seja, o Miguel Ángel Ramírez já esteve treinando durante essa semana o time do Inter. Todo mundo imaginava, e eu falei aqui inclusive, que o Miguel Ángel Ramírez estrearia contra o Ipiranga. Mas há essa dúvida ainda. A possibilidade de que o treinador não comece o jogo como à beira do gramado, ela é possível. Tanto é que o Inter já colocou Osmar Loz para ser o cara que, se caso aconteça algum problema, o Osmar Loz vai estar ali para treinar o Inter. Tendo em vista isso, tu acha que muda alguma coisa com o treinador estreando? Não muda nada? Como vem o Inter? Tu acha que o Inter tem condições, o Ipiranga, perdão, tem condições de vencer o Inter lá? Como vai se apresentar as duas equipes? Eu acho que depende muito do que vai vir pela escalação do Internacional, né? Que tem usado bastante, usou aí nesses 2 primeiros jogos a gurizada, no comando do Fábio Matias, né? Teve gols do Dione, teve gols do Guilherme Pato, até o Lucas Ramos marcou também. Eu acho que o Ipiranga tem um total cenário para poder buscar os pontos, porque o Inter é um time instável nesse início de temporada. Eu enxergo assim, o Internacional, ele sofre essa instabilidade após a saída do Abel, né? Que tinha uma ideia simplista de futebol, que acabou dando certo no final do campeonato. Com a saída do Abel e o início dessa segunda temporada, eu posso dizer assim, atípica, que a gente está vivendo no meio da pandemia, o Internacional chega de forma instável para enfrentar o Ipiranga, na minha visão. Tu acha que dá para dizer que é instável com alguns jogos que foram realizados com o Sub-20 e ainda com o treinador que ainda não assumiu? Dá para dizer que é instável? Eu acredito que sim, porque o Internacional tem essa cultura de formar jovens. E eu vendo pelo menos o apanhado dos jogos da gurizada, eu tenho visto que existe um medo nesse time Sub-20 do Inter. Então, o Ipiranga, tendo as condições que tem sim condição de vencer, porque nesse momento não se pode dizer que nenhum time do Rio Grande do Sul está na ponta dos cascos, né? Então,
total condição para o Ipiranga chegar lá e construir a vitória. Eu concordo, eu acho que realmente colocar jogadores tão jovens sempre é uma dificuldade pela questão da experiência, jogar contra times que no gauchão, eles estão praticamente só disputando o gauchão. O Inter acabou de sair de um campeonato brasileiro que foi decidido na última rodada, ainda tem outras competições para jogar durante o campeonato, então tem todas essas questões que envolvem principalmente a questão de titulares estarem jogando ou não, por isso que o Inter optou por começar com a base, né? Não é nenhuma questão de preferência, é uma questão de necessidade. Eu acho que o desgaste foi muito grande na temporada do Inter, aí que, como tu falou, disputou o campeonato até o último segundo, se eu posso dizer, porque o gol do Edenilson foi anulado nos 49. Então, esse desgaste ele conta muito. O Internacional chega com uma proposta de utilização dos mais jovens, teve a reintegração do Heitor, do Peglo e do Yuri Alberto, que pediram para treinar com o grupo. Mas chega de um futebol um tanto tímido ainda. Eu acho que falta um pouquinho mais de rodagem para essa gurizada. E vamos ver no que vai gerar mais esse gauchão aí, que tem muito para vir ainda. E o retorno dos titulares pode dizer muito sobre a utilização da base posteriormente no restante da temporada. Dá para usar. Tu acha que tem nomes ali que são... Olha, eu gosto muito do Lucas Ramos, um meio-campista de movimentação, camisa 10, que faz o meio-campo do time andar. Gosto muito do Johnny, um volante móvel também, não é aquele volante que as pessoas dizem, é um volante fechado, um volante que só fica na saída da área, um volante móvel. Gosto muito do Thiago Barbosa, um zagueiro que veio da Copa São Paulo, também campeão da Copa São Paulo com o penúltimo time do Inter, sub-20. E gosto bastante também da questão da utilização da gurizada do ataque ali. Tem o Guilherme Pato, que fez 2 partidas aí no Campeonato Gaúcho de destaque. Foi um alicerce positivo no time do Inter. E tem o Daniel, que é o veterano, digamos assim, ele está com 26, 27 anos, se eu não estou enganado, que vem sendo o capitão, o ser mais experiente dentro desse time jovem do Inter. Olha, são bons nomes, realmente são nomes que podem ser utilizados. E acho que num futuro bem próximo, até porque uma temporada vai ter sim alguns desgastes físicos, eu quero que o pessoal que está participando aí diga se Ipiranga e Inter, qual vai ser o resultado do jogo, se o Ipiranga vai conseguir vencer. Eu acho que dá para o Ipiranga vencer. Inclusive, eu tenho uma informação que eu vou passar já logo na sequência. Eu quero que as pessoas mandem mensagem aqui para a nossa live a respeito do resultado desse jogo. Mas uma dúvida que eu quero lançar para ti, para o pessoal que tá nos acompanhando, Wesley. Que se falou muito sobre Miguel Ángel Ramírez. E é uma coisa que eu tenho ficado com uma pulga atrás da orelha, que é a questão... O treinador espanhol joga no estilo de posse de bola, que criou-se uma ideia de que todo treinador espanhol joga nesse estilo, o que na verdade é uma grande bobagem. O futebol espanhol sim tem um estilo que teve várias influências, principalmente na década passada, de um futebol que tende a ter mais posse de bola. Mas isso não é regra, isso não é todo treinador vai chegar aqui e vai ter esse estilo de jogar. Eu quero que tu fale sobre o Miguel Ángel Ramírez, porque sim, eu sei que ele tem feito um trabalho, por onde ele passou, o Independiente Del Valle é um dos exemplos, que ele trabalha muito com a base, ele tem um estilo mais ofensivo, mas não dá para dizer que ele vai querer chegar aqui e fazer o que o Rogério Ceni fez, ou que o próprio treinador espanhol também, que chegou para treinar o Flamengo, que não deu certo, o Dominique Torrent. Isso. Eu vou fazer um adendo aqui um pouquinho lembrando os velhos tempos, o Eric... Eu sempre fui um apreciador do futebol do Guardiola, né? Eu tive a oportunidade de discutir várias vezes isso com ele. Para quem não sabe, o Miguel chega no Inter com a proposição de desempenhar um jogo de posição, um jogo tático de posição. O que não dá para dizer que vai ter 11 jogadores dentro do campo só guardando posição, né? O Internacional vai, na minha visão, vai propor um jogo mais avançado, vai avançar as linhas e vai buscar uma maior pressão no adversário. O Miguel Ángel Ramírez, Eric, se tu queres que eu dê uma opinião, eu acho que o trabalho dele vem muito do fruto dos 2 técnicos anteriores a ele no Independiente Del Valle. Foi uma coisa assim que eu pensei bastante quando
tratou-se da tentativa do Inter de trazer o Miguel, né? Porque ele desempenhou um trabalho muito bom na altitude. Quando ele sai da altitude, ele tem dificuldades. Tanto é que veio aqui para o Flamengo e perdeu de 4-1. Então, assim, são situações. Eu não estou aqui desqualificando o trabalho do Miguel, porque eu acho que ele tem, sim, condições de fazer um trabalho bom aqui. Só que para isso tem que ter tempo, tem que haver condição da diretoria do Internacional em propiciar isso para ele. E o torcedor também, se quiser um trabalho que dê frutos, tem que ter paciência. Então, eu acredito no trabalho do Miguel, acho que ele pode sim trazer resultado para o Inter, mas para isso tem que ter condição. Sem condição, ninguém em âmbito profissional nenhum vai apresentar resultado. Eu quero falar sobre o Ipiranga, porque nesse comparativo que tu bem falou, Wesley, Miguel Ângelo Ramírez, a estreia do novo treinador, eu acho que vai ser bem interessante. Nós já vamos falar sobre isso, mas antes eu tenho um recado para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção. Para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para a sua loja ou sua indústria, visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, na Avenida 7 de Setembro, bem perto da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Wesley, voltamos aqui. Eu quero que o pessoal mande para mim o resultado. Ontem eu estive no apagar das luzes do treino do Ipiranga, antepenúltimo treino. O Ipiranga treinou hoje, está treinando agora e faz mais um treino amanhã, no sábado de manhã, até viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o time do Inter, lá no Beira-Rio. O comentário que se tem por parte dos jogadores, atenção torcedor ipiranguista, é que o Ipiranga sai daqui para ganhar do Inter. O Ipiranga vai até Porto Alegre para buscar os 3 pontos. O que nós, e eu que estive lá, aqui da TV Bom Dia, podemos dizer, é que a informação que temos é que o time do Ipiranga vai até Porto Alegre para ganhar os 3 pontos. O que isso quer dizer? Pode ser que com um olhar técnico, e eu pensei muito nisso, quer dizer que o treinador ele vai ser ousado sim no modo de jogar e talvez nós possamos ter um Ipiranga propondo o jogo contra o time do Inter. O que tu me diz? Eu acho que trago a concepção de que o Ipiranga, como eu já disse, tem condições para isso. O Inter tem apresentado inconstância na prática do seu jogo, né, ou na tentativa de mudança disso. Então eu entendo que o Ipiranga, trazendo uma proposta de não entregar a bola para o Inter, não entrar no jogo do Internacional, né, poder confirmar tese sobre como o Inter vai entrar se posicionando para jogar e tentar jogar, digamos, da intermediária para frente. Eu não gosto de poder pensar que só porque tu vai jogar contra um dos dois da dupla Grenal, tu tem que se fechar a casinha e ficar apostando em loteria. Mas tu acha que isso vai acontecer no jogo? Eu acho que depende muito dos primeiros 15 minutos, do que vai acontecer nos primeiros 15 minutos, porque os dois times vão se estudar o suficiente para saber como vai se dar o detalhamento do jogo. E aí depende muito da paciência que o Ipiranga vai ter para poder trabalhar a bola, para poder entender o posicionamento defensivo intermediário do Inter, que vem apresentando falhas, visto o gol contra do Thiago Barbosa, inclusive, é o mesmo que eu acabei citando contra Pelotas. O Pelotas, não, foi São aqui Luís. No Beira-Rio, isso, São Luís. Que o Inter acabou por perder o jogo, né, na infelicidade do guri em fazer o gol contra. É bem isso. E o Inter tem mostrado, pelo menos com essa base. A defesa do titular do Inter é muito boa. Acho que é um trabalho que o Abel, ele sempre foi um treinador, desde muito tempo atrás, que ele é de uma escola que tem uma defesa um pouco mais ponderada, um sistema defensivo mais bem organizado e tende a jogar nesse estilo. Por isso que a defesa do titular do Inter é muito boa. Agora, as reservas, a sub-20, é um detalhe que pode favorecer o Ipiranga, sim, nessa disputa. Uma coisa que eu quero colocar um adendo aqui é que existe muita inconstância, talvez pela falta de ritmo da inserção desses garotos no futebol profissional. Eu acho que dentro do futebol do Inter, se a gente fosse colocar,
tem um nome que está pronto para jogar entre os profissionais, que é o Yuri Alberto. Porque, fora isso, tem que haver um processo de maturação com os outros garotos para que aí sim eles possam desempenhar um melhor futebol e aí, por consequência, subir para o time de cima. E acho que vão. E eu, pelo menos, não tenho dúvida disso. Olha, o Inter joga então contra o Ipiranga. O jogo está marcado para as 20 horas. Alteração também no jogo do Grêmio. Eu queria saber do Wesley, porque o Grêmio joga contra o Esportivo, lá em Bento Gonçalves, realizou um treino agora e estava indo para Bento. O jogo que acontece lá no estádio Montanha dos Vinhedos. O Grêmio que teve, das 3 primeiras partidas do Gauchão, jogou apenas uma goleada para cima do Brasil de Pelotas. E agora vai disputar essa 4ª. E é o segundo jogo. O Renato já disse que vai dar folga para os titulares. 9 desses titulares já vão ganhar uma folga de alguns dias consideráveis. E o Grêmio vai dar oportunidade para os jogadores de base. E um destaque, se falou muito sobre Vanderlei e Paulo Vitor, e o goleiro Breno vai estrear no jogo de hoje contra o Esportivo. Wesley, eu queria saber o que tu me diz sobre Paulo Vitor e Vanderlei. Eu acho que o Grêmio, ele, na minha visão, acertou a contratação do Vanderlei. Pelo menos eu tinha uma expectativa maior sobre ele em comparação ao Paulo Vitor. Eu sempre achei ele um goleiro... digamos assim, ele estava na média para uma segurança de goleiro quando ele atuava pelo Santos, tá? Eu acredito que todo mundo observou que a queda de rendimento do Paulo Vitor no elenco do Grêmio se deu muito em consequência do jogo contra o Flamengo, naquela Libertadores que o Grêmio toma 5 do Flamengo no Rio de Janeiro, e aí ele se viu que não poderia mais manter o Paulo Vitor no gol do Grêmio. Mas então por que essa troca do Renato? Tu acha que a troca... Porque, por exemplo, o treinador ele vê treino, mas frente a uma decisão contra o Palmeiras, o treinador vai lá e troca o Vanderlei. Ok, não estava fazendo boas partidas, isso aí dá para dizer, o Vanderlei não estava fazendo boas partidas, não convenceu no Grêmio. Ok, ele vai lá e troca o Vanderlei e coloca o Paulo Vitor, que foi, acho que talvez, o grande nome dessa goleada do Flamengo, o 5-0, jogo de volta da Libertadores, mas jogo de ida. Foram, acho que, se não estou enganado, 2 gols anulados. Poderia ter sido até mais para o Flamengo, claro, se tratava de um time histórico, aquele Flamengo de 2019, comparado até com o próprio Flamengo de 81, do Zico, que foi campeão do mundo para cima do Liverpool. Isso é outra história. Eu falo sobre essa troca. O Paulo Vitor não vinha bem, daí o Vanderlei, eu pelo menos acho que o Vanderlei é melhor que o Paulo Vitor. Agora ele vai lá e troca o Paulo Vitor. Dá pra dizer que é responsável pelo resultado? Acho que não, acho que não dá. Eu quero fazer uma observação aqui, que na minha visão pessoal do que acontece com o Grêmio é a falta do Ferreirinha. O Renato tem esse problema que eu entendo que ele não enxerga, né? Ou ele tenta, pelo menos, barrar o futebol do Ferreirinha. É o principal jogador do elenco do Grêmio. Para mim, hoje, é o Ferreirinha. É um cara de solução individual. Ele parte para cima, ele não tem medo. Ele é um quebrador de linhas, né? Um rompedor de linhas, como costumam falar hoje. Eu acho que ele tem que ser titular, tem que assumir a ponta no Grêmio. E eu posso cometer um crime aqui, mas eu vou dizer, para mim, hoje, o Ferreirinha está jogando mais bola do que o próprio Everton Cebolinha jogou no Grêmio. Olha só, eu quero saber se o pessoal em casa aí concorda com isso aí, que o Everton que foi para a seleção quando o Neymar acabou se machucando, né, na ponta esquerda. O Neymar se machucou nas eliminatórias, o Everton foi lá, fez gol, depois foi para a Europa. E o Ferreirinha hoje, dá para dizer que jogou mais? Eu não sei, eu não entro nessa. Eu acredito que hoje o Ferreirinha é o único jogador aí que dá pra dizer que no elenco do Grêmio ele é intocável, na minha visão. Mas então por que tu acha que eu não acho vilões em relação... Eu fiz essa pergunta, mas eu não acho que exista vilões dentro de uma partida de futebol. Às vezes sim, mas em casos bem específicos, o Palmeiras foi melhor que o Grêmio nos 2 jogos, por isso que venceu e foi campeão da Copa do Brasil. Isso eu não discuto. Agora, essa questão, porque se o Ferreirinha já estava jogando e jogou muito contra o Ayacucho, claro, fazendo todas as devidas proporções, né, dos dois times... Por que a escolha do Renato em permanecer com o PP e ainda no segundo tempo ele demorou um tempo ainda para colocar a Ferreirinha? O PP tá comendo pastel de Belém há muito tempo, as pessoas não enxergam isso. O PP tá comendo bacalhau lá no Porto há 3 meses e as pessoas não enxergam. Vinho do Porto. O PP
Tem solução individual? Tem, mas ele tá com a cabeça na Europa. Então é hora, na minha visão, tira o PP, bota o PP sentadinho no banco, nem que seja para pensar um pouquinho no que ele anda fazendo, e coloca o Ferreirinha para jogar. Poxa, o garoto já mostrou que tem bola para isso. Mas uma coisa que eu não entendo, o torcedor do Grêmio, então me corrija, ou me dê algumas dicas, porque assim, porque o PP já tá com a cabeça lá no Porto. A temporada na Europa ela é diferente daqui do Brasil. Sim. É bom lembrar que o PP só está indo lá para o Porto na janela de transferências no meio da temporada, ou seja, ele só vai lá para o Porto em junho. Até lá já começou o Brasileirão de novo, já tem jogos decisivos da Libertadores e o PP precisa contribuir para o Grêmio. Não, veja bem, eu não acho que exista um declínio definitivo no futebol do PP. O PP já mostrou que tem bola, só que eu acho que tem que ser melhor avaliada essa situação, porque no Grêmio, eu acho que está havendo um processo de declínio geral na questão de poder... A montagem do elenco do Grêmio nas últimas 2 temporadas, para mim, ela foi muito errata, sabe? Ela não foi bem planejada. Agora a gente vê aí que o presidente promete de 4 ou 5 reforços de peso para remontar ou tentar, na verdade, subir o nível de rendimento do clube outra vez. Então eu espero que o Renato reveja algumas decisões, espero que o Ferreirinha seja titular. Fazendo um adendo ao que tu colocou dos goleiros, o Grêmio tem um goleiro muito bom na base, o Adriel. Tem o Breno também, que é um goleiro muito bom. O Breno é esse que tá aqui na imagem, é o Breno que vai estrear como... Só fazer um comentário. O Grêmio sempre foi uma escola de goleiros marcado por Mazzaropi, por Derlei, por Marcelo Groi, recentemente o Marcelo Groi, e ter Paulo Vitor e Vanderlei, eu acho que é isso que o torcedor do Grêmio não admite. E tá aí uma cria da base, por que não ter ousadia e colocar o garoto da base, mostrar trabalho? Eu tava observando, o Grêmio ganha a Copa do Brasil 95 com o Derlei no gol. 21 anos. 21 anos nas costas. A mesma idade do... O Internacional descobre um dos melhores goleiros do mundo num jogo contra a Chapecoense. E o Alisson torna-se titular dali para frente e depois gerou lucro e visibilidade para o Inter. Então eu acho melhor goleiro do Brasil, na minha opinião, em 2015. Naquela temporada em que o Inter por pouco não foi para a semifinal da Libertadores 2015. O Grêmio tem que enxergar visão de base para poder aí sim buscar alternativas para melhorar o rendimento. Eu acho também, eu acho que tem muitos jogadores que são bons, que poderiam ser ocupados, e o Ferreirinha tem que começar. O pessoal cisma muito com o Tassiano, é preciso entender que para o jogo tático, que o estilo Renato, claro que dá para criticar, mas é um jogador que compreende uma função ali que no entendimento do treinador é interessante. Mas o que dá para esperar desse Grêmio esportivo? Eu acho que o Grêmio é favorito, o Grêmio entra... como tu disse, numa ideia de um time alternativo, né, diferente, dando um descanso para os titulares que não fizeram menos do que a obrigação contra o Ayacucho, na minha visão. O Ayacucho é um time semi-amador do Peru e o Grêmio entrou para fazer o dever de casa. Eu acho que esse time reserva do Grêmio vai entrar com toda a condição de não golear, mas constituir uma vitória segura, na verdade. Tranquilamente, eu acho que sim. Esportivo mesmo com reservas. Vai fazer. Se chover, vai ganhar molhado. E o pessoal já está falando no próximo jogo que não vai ser no Peru. Eu havia dito que ia ser no Peru, mas vai ser em Quito. Isso. Em Quito, no Equador. O jogo da volta à Libertadores, o pessoal já quer colocar o Sub-17 lá. O que tu me diz disso aí? Se quer colocar, fez 6-1 aqui. Qual é o problema? Não vejo nenhum. De repente mescla alguém, bota alguém ali para dizer, vamos dar... Coloca um xerife, coloca alguém ali para dar uma orientação para a gurizada. Eu acho que nem o Renato vai viajar para Quito. A minha visão é essa. Nem o Renato vai viajar. Ele vai tomar um mate na frente da televisão, vai dizer, olha lá, meus guris jogando bola. É isso que eu acho. Se o Renato vai tomar um mate, eu vou fazer isso. Pode ter certeza que eu vou fazer isso. Wesley, para mim é uma satisfação ter te recebido aqui. Espero que seja a primeira de muitas participações aqui. E para quem esteve acompanhando também, Wesley, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu fico feliz em poder ter vindo aqui, rever um amigo, né? Eu acho que é importante isso. Eu tava com... a gente sente falta nesses momentos. E discutir futebol
Pode ser todo dia, pode ser toda hora, e para mim foi um prazer muito grande. Palpite para Inter e Ipiranga? Eu acho que vai ser empate, vai ser um jogo encardido, vai dar 1-1 esse jogo. 1-1, eu vou com 2-2. Um abraço para quem esteve aqui, até segunda-feira, um ótimo final de semana. Essas e outras notícias você acompanha em www.tvbomdia.com.br. Um abraço e até a próxima.